É, fiel. Pós-jogo, Sport e Corinthians, né? Sport 1, Corinthians 0. O Corinthians foi até o Recife, até a Ilha do Retiro, foi encarar lá o Sport e perdeu o seu jogo pelo placar mínimo de 1-0. É desse jogo aí que a gente vai falar um pouco. Antes de começar a falar do jogo, quero aí falar a pergunta que não quer se calar. O Casares vem ou não vem? Já fiquei sabendo hoje que ele está em São Paulo para assinar o seu contrato com o Corinthians. Ele, como jogador, já vi alguns jogos dele. É um jogador que me agrada, é um jogador que vai ajudar muito o Corinthians. O problema do cara é o extracampo, né? O famoso extracampo, né? É um cara que gosta de tomar um goró, parece aí, ouvi falar, gosta de tomar uns Danone a mais, né? Complicado, né? É claro que na folga do cara, o cara faz o que ele bem entender, né? Gosta de tomar o goró dele, pra mim tranquilo, né? E quem que não toma, né? Mas é o cara que precisa, quando chegar em campo, precisa representar, né? Porque a torcida do Corinthians não é fácil. Se ele está vindo aqui pro Corinthians, ele já deve saber como que funciona as coisas aqui. O buraco aqui é mais embaixo. O cara pode fazer o que ele bem entender na folga dele, mas quando chegar em campo vai ter que representar, né? Se chegar em campo não fazer nada, a vida do cara acaba sendo muito curta aqui no Corinthians, né? Se for para vir jogar, seja bem-vindo, é um belo jogador, né? E como eu falei, vai ajudar e muito o Corinthians, beleza? Então vamos aí falar sobre o jogo. O Corinthians entrou em campo com o goleiro Cássio, Fagner, Gil, Avelar, Piton, Rony Xavier, Matheus Vital, Romulo Otero, Jô e Everaldo. Esse foi o time que foi a campo. O Corinthians é aquele time bem burocrático, assim, até o meio campo toca bem, é o time que estava lá bem postado na sua zaga. O Sport, por estar jogando em casa, não imprimiu assim algum tipo de pressão para cima do Corinthians, até porque eu entendo que o Sport é um time assim bem razoável, né? Então, quer dizer, o Corinthians não sofria muito no primeiro tempo com o Sport, né? E o Corinthians, assim, fazia um esforço, assim, terrível para poder chegar ao ataque, para poder agredir o adversário, né? Eu me lembro praticamente assim, de 2 lances que o Corinthians fez no primeiro tempo. Uma bola cruzada pelo Piton. O Jô, numa boa fase, com certeza ele marcaria. Eu não sei se ele perdeu um pouco o tempo da bola, mas ele cabeceou a bola para fora, né? E no outro lance também com o próprio Jô, quando o Corinthians tentou fazer, ele conseguia fazer, né? Era só tentar, né? Só que o Corinthians dificilmente tenta, né? Não consegue chegar. E quando chegou mais uma vez com o Jô rolou a bola pro Everaldo. O Everaldo, de frente pro gol, costurou o primeiro, bateu. A bola foi na trave, ia ser um golaço, mas infelizmente explodiu na trave. Foi bem esses 2 lances aí que, assim, que deu para perceber no primeiro tempo, porque ali o Corinthians praticamente ficava tocando a bola no meio campo, jogando a bola de um lado para o outro, até ali ia bem, mas quando chegava para criar, fazer algo lá no ataque, né, o Corinthians não conseguia fazer. Já o Sport não precisou fazer muito para poder abrir o placar, né? O juiz marcou um pênalti, né? O cara chutou, segundo o árbitro, teve o toque do Everaldo, né? E de fato houve. Ele foi lá, não pensou 2 vezes e marcou. E assim o Sport abriu o placar do jogo. Eu estava aqui otimista aqui, né? Pensando que o Corinthians ia fazer uma boa apresentação e trazer um bom resultado para São Paulo, né? Isso não ocorreu. Eu falo assim, porque eu estava numa expectativa
porque o Corinthians fez um bom jogo no seu último jogo aqui em São Paulo, então por isso aí a minha expectativa era muito alta do que o Corinthians iria apresentar hoje. Mas infelizmente o Corinthians não foi tão bem assim no primeiro tempo. Pois é. E aí o Corinthians voltou para o segundo tempo com o Luan no lugar do Everaldo. Aí a pergunta, Vando, o Luan jogou? Eu vou responder para vocês que não jogou nada. O único lance que eu me lembro de eu ter visto o Luan assim foi numa bola cruzada no segundo pau, que ele bateu na bola e o zagueiro tirou a bola com a mão, né? Brincadeira, né? Na minha opinião, pênalti, não tem o que falar. Para mim, penalidade em que o árbitro não marcou, né? Ele com o braço, ele ganhou espaço, é óbvio, a bola foi para outra direção, ele nem na cabine do VAR foi, apenas foi avisado que não foi nada. E aí seguiu o que ele tinha marcado, né? Nada. Para mim, errou e muito o árbitro do jogo, né? Para mim, penalidade é fácil de marcar e ele não quis marcar para o Corinthians. Se ele marcou para o Sport, para o Corinthians ele não marcou, beleza? O Corinthians voltou praticamente a mesma coisa como acabou o primeiro tempo, né? Pouca criatividade. Hoje nem o Otero se sobressaiu assim tão bem como nas outras partidas. Ele foi assim hoje razoável, né? Só aí o Coelho promoveu 3 alterações. Ele colocou o Ramiro, o Leonatel e o Cantígio no lugar do Rony, Matheus Vital e do Rony, do Xavier. E aí o Corinthians mudou um pouco a sua cara, né? O Corinthians começou a pressionar o Sport não conseguia sair do seu campo. O Corinthians encurralou de fato o Sport, mas isso não quer dizer que o Corinthians tenha criado inúmeras oportunidades de empatar o jogo. Muito pelo contrário, né? Apenas ficou mais com a bola, encurralou. Isso não quer dizer que o Corinthians chutava no gol ou ameaçava o Sport. Assim, pelo que eu me lembro assim, vagamente, foi um chute do Leonatel de fora da área que deu uma pancada, o goleiro fez uma defesaça e para mim ali foi só, né? Que eu me lembro assim agora de cabeça. Porque que de fato o Corinthians ficou um pouco mais com a bola, ali mais ou menos na metade do segundo tempo, isso ficou, né? As alterações, assim, de uma certa maneira, deu certo, mas o Corinthians não chutava gol, não criou nenhuma, assim, oportunidade clara de gol para poder empatar a sua partida. Ainda o Fagner saiu para a entrada do Mantuan, mas pouco resolveu, até porque o Fagner hoje, para mim, muito abaixo hoje o Fagner, bem complicado, né? Então, foi isso aí. O Corinthians foi derrotado pelo Sport, placar de 1-0. O Corinthians volta para São Paulo sem ponto nenhum, que é preocupante, né? Como eu já falei várias vezes, o campeonato é muito difícil. O Corinthians não conseguiu hoje, na noite dessa quarta-feira, somar pontos, beleza? Aí vamos começar agora a falar, né? Se o Corinthians ganhasse hoje, com certeza ninguém ia falar de técnico, né? Vamos deixar o Coelho por aí. Agora perdeu, já pode ver que essa semana já vão começar a falar e muito que o Corinthians precisa de um técnico. Eu também entendo, independente se o Corinthians ganha ou perca, eu entendo sim que o Corinthians deve trazer um técnico urgente para ontem, porque o momento, a situação não é assim muito, para mim, assim, favorável ao técnico Coelho. Pode ser um bom técnico lá na frente para o Corinthians, mas não nesse momento. O que o Corinthians precisa é de um cara que chegue lá para botar ordem na casa. Mais uma vez entendo que o time do Corinthians não é tão ruim assim. Eu acho que seria um jogo hoje para o Corinthians, mesmo jogando fora, dava para ter ganhado do Sport, mas infelizmente isso não ocorreu. O próximo jogo do Corinthians será apenas na próxima quarta-feira
Portanto, mais uma vez o Corinthians não joga no próximo final de semana. O Corinthians encara na próxima quarta-feira o Atlético Goianiense num jogo atrasado da primeira rodada do campeonato, né? Vai ser disputado na Arena Neoquímica e vamos aí ver se o Corinthians faz pelo menos a sua lição de casa, beleza? Então eu quero saber aí nos comentários o que vocês acharam do jogo. Escreve aí que eu quero saber, beleza? Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, que é muito importante para o canal, não custa nada, é só clicar aí na mãozinha aí, clica aí, que aí vai ficar bacana aí, como eu falei, é muito importante para o canal, beleza? Compartilhe esse vídeo aí com a rapaziada. Se você ainda não se inscreveu, chega com nós, aqui é Corinthians, aqui a sua opinião, ela é sempre muito importante. Eu fico por aqui, até a próxima e vai Corinthians!